pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis aqui, oh, Jesus. Eis aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Bom dia, igreja, paz seja com todos, que alegria a gente se encontrar mais essa manhã para cultuarmos a Deus. Eu quero que você na sua casa, a gente feche os nossos olhos agora e coloque diante dele, para que nosso coração seja aberto para aquilo que ele quer fazer na nossa vida. Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por essa manhã, por este culto. Eu Te agradeço, Deus, pela nossa igreja, por cada líder da nossa igreja, cada liderança pastoral. Eu Te agradeço, Senhor, por cada ovelha, Senhor. Sustenta a fé de cada ovelha da nossa igreja, da Quadrangular Belmonte. Que possamos, Deus, dia após dia, amar mais o Senhor, amar mais a Tua palavra, Pai.
e fundamentar a nossa vida no Senhor, na Tua palavra, Deus, em Ti. Eu Te agradeço por este culto. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ser boa terra. E peço, Deus, que possa guardar, Pai, cada família e cada pessoa, a mente e o coração de cada um que estiver participando deste culto, para receber tudo aquilo que você quer falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer alguns avisos para vocês. O primeiro aviso é sobre a nossa escola de sabedoria. Nós iniciamos, na segunda passada, a nova série sobre liderança, sobre aprendemos mais sobre liderarmos melhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa célula, no ambiente de trabalho, de estudos. Então eu quero fazer um convite para você, independente da faixa etária, para você estar esse tempo com a gente nas segundas-feiras, para a gente aprender um pouco sobre esse tema relevante. E também o nosso culto de quarta-feira, que a gente tem ministrado sobre as parábolas, que também é às 8 horas da noite, neste mesmo canal do YouTube. E você também que vai ofertar ou dizimar nesse dia, nossas contas, tanto para depósito ou transferência bancária, elas se encontram na descrição. Qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco. E a nossa igreja ela está aberta em horário comercial, caso você queira vir aqui ao templo ofertar ou dizimar. Então que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Lembrando que nós temos nosso culto mais tarde também, o culto da noite às 18 horas. E você possa convidar mais pessoas para participar dos nossos cultos online. A gente está com uma expectativa muito grande para que a gente possa voltar a reunir de forma presencial. Mas enquanto não podemos, vamos aproveitar a tecnologia para levar o Evangelho a mais pessoas. Então compartilhe esse link, ou então envie o link, o link já está disponível do culto mais tarde para seus familiares, seus amigos, a sua célula, para que o reino de Deus continue avançando e crescendo para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos receber agora o nosso pastor. Vamos orar pela vida dele. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço que você possa abençoar, Pai, esse momento da palavra. Fala aos nossos corações, Pai, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos, Pai, ouvir, Pai. Use a vida do meu Pai, Senhor, de forma poderosa e sobrenatural, Pai. Coloca palavras, Pai, na boca dele que possam ser, Deus, Pai, chamas do nosso coração, Pai. Possam gerar transformação, mudança de vida, Pai. Metanoia, essa mudança de mentalidade, Pai. Em nome de Jesus. Que possamos, Deus, nesse dia, Pai, sermos edificados, tocados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, bom dia. Paz seja convosco. Eu quero agradecer a Deus por mais esse momento, por mais esta manhã tão especial. Na semana passada, o Jonas ele falou sobre o avivamento e o poder das Escrituras, e hoje eu quero dar continuidade a essa temática, falando do avivamento, mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o arrependimento. Esse assunto que eu considero relevante, porque nós sabemos que o chamado de Deus para o seu povo, quanto ao arrependimento, ele começa em Gênesis e ele termina em Apocalipse. Então a mensagem do arrependimento foi uma mensagem muito enfatizada no Velho Testamento, foi enfatizada pelos profetas, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. Nós sabemos que sempre que o povo desviava dos propósitos de Deus, sempre que o povo oscilava na vontade de Deus, Deus chamava o povo ao arrependimento, não é? Deus chamava o povo para si novamente. Então a mensagem do arrependimento, ela não foi só pregada pelos profetas, mas essa mensagem, ela foi muito valorizada por João Batista, E quando ele pregava, a sua mensagem era enfatizando o arrependimento. Se você observar, João Batista, ele deu ênfase a essa necessidade, e ele foi firme na sua mensagem, na sua palavra,
de arrependimento. E ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas aí vem Jesus e ele também valoriza muito o arrependimento. Jesus, ele dá ênfase ao arrependimento. Nós sabemos que temos depois a igreja primitiva, a mensagem do arrependimento continuou, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, nós sabemos que Pedro, Tiago, enfim, aqueles que Deus usou na história da igreja, tanto nas cartas paulinas, quanto nas epístolas gerais, nós temos aí a ênfase, quanto ao Apocalipse, quando o Senhor chama também a igreja para voltar-se para Ele. Quantas reprimendas nós temos na própria carta, né? Nós temos aí nas cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, as 7 igrejas, Deus chamando ao arrependimento. Deus chamando cada uma daquelas igrejas, Deus trazendo um alerta com relação ao pecado, com relação ao comportamento da igreja daquela época. E nós precisamos valorizar. Devemos lembrar que arrependimento, desculpa, o arrependimento não é um princípio qualquer. Eu ouvi uma frase há muito tempo atrás que dizia que é mais fácil um peixe residir em cima de uma árvore do que um pecador sem arrependimento entrar no reino dos céus. É impossível. Nós sabemos que essa expressão ela é muito forte, né? Na verdade, né? É impossível, pastor, não tem como peixe, porque não é o habitat de um peixe ficar numa árvore. Então nós sabemos também que essas impossibilidades hoje do reino de Deus, a porta de entrada do reino é o arrependimento, é a regeneração. E nós precisamos nesta manhã, como eu vou dar alguns pontos hoje, mencionando sobre esse arrependimento, que nada mais é do que uma metanoia, do que uma mudança de mente, de caráter. Nós sabemos que o arrependimento é uma profunda mudança de mente, de propósito, de coração, de atitude. Nós precisamos estar bem ciente do que realmente é o arrependimento. Hoje nós sabemos que muitas pessoas querem o perdão, mas não querem mudar de vida. Muitas pessoas hoje querem o perdão de Deus, mas não querem se arrepender de fato, como à luz da Bíblia. E quando nós precisamos tomar cuidado quanto a esse tempo que nós vivemos, onde as pessoas, onde ao conceito, às vezes, bíblico, quando nós começamos a relativar hoje as verdades absolutas, quando nós começamos, às vezes, a deixar de lado aquilo que Deus, Ele espera da nossa parte hoje, essa disposição desse arrependimento. Nós temos hoje muitas pessoas na Bíblia, nós temos hoje histórias, nós temos hoje na historicidade bíblica, se nós começarmos hoje a pesquisar, nós vamos observar que tivemos personagens da Bíblia que deveriam ter terminado a sua trajetória bem, deveria ter terminado a sua vida, como diz, em um final feliz, mas por falta de voltar-se para Deus com sinceridade, por falta de tomar uma atitude de arrependimento, de conversão, terminou a vida mal, terminou uma história triste. Nós poderíamos falar hoje de homens que erraram, e não hoje nós sabemos que
Não são raros os fatos que a Bíblia narra de homens que pecaram, que erraram na vida. Mas a Bíblia fala também de homens que voltou-se para Deus. Nós sabemos hoje que o Salmo 51 é o Salmo do arrependimento. Nós precisamos lembrar que Davi, ele comete o pecado gravíssimo, ele tem como diz, a penalidade, as consequências do seu pecado, mas a Bíblia nos fala que Davi, quando ele precisou de assumir a sua responsabilidade, a sua autorresponsabilidade com o pecado, ele assumiu. E nós precisamos lembrar que o pecado de Saul, enquanto nós poderíamos hoje pensar em gravidade, em algo sério, nós poderíamos até dizer que o pecado de Davi foi muito mais grave do que o próprio pecado de Saul. Mas enquanto um arrumou desculpa, e na verdade a desculpa nada mais é do que o ninho de Satanás para travar a nossa vida. A desculpa nada mais é do que uma estratégia do diabo para nos impedir de voltarmos para Deus. Isso é muito sério. E mudanças fazem parte da nossa vida. E quando você percebe a virada da vida de Davi, mesmo naquele delito gravíssimo, quando ele comete o pecado contra a mulher de Urias, Betseba, nós sabemos que os danos vieram, mas a Bíblia ainda chama Davi homem segundo o coração dele, mas por causa dessa predisposição de um arrependimento, de um coração quebrantado. E nós precisamos lembrar dessas verdades hoje, nesta manhã de domingo, quando nós falamos hoje a questão do arrependimento, nós devemos estarmos alinhados com a palavra de Deus. Nós precisamos hoje lembrar que essa mensagem para o nosso tempo presente, precisamos hoje entender que o chamado de Deus para a igreja nesse tempo, para a minha vida e para a sua vida, é para o arrependimento. É o chamado de Deus. Se nós queremos um verdadeiro e um genuíno avivamento, se nós queremos vivenciar um tempo de céus abertos, vamos realmente passarmos pelo crivo de um profundo arrependimento. Nós precisamos urgentemente até orarmos para que o Espírito de Deus venha trazer um batismo de arrependimento sobre o nosso Brasil, um batismo de arrependimento sobre a nossa terra. Eu não gostaria de que nós pudéssemos entrar aqui no mérito da questão desse tempo que vivemos, mas sabemos que é um tempo de até avaliarmos hoje, em momentos da nossa vida, da nossa nação, da nossa terra, de entender que Deus está nos chamando a viver um tempo novo. Nós sabemos que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, lá diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo que chama pelo nome de Deus, ali não está falando qualquer um, ele está dizendo, se o meu povo, povo de Deus, e se você é povo de Deus, se eu sou povo de Deus, olha aí a nossa parte nesse versículo bíblico. Ele diz, olha, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, buscar a minha face. Mas tem o quarto ponto, que é competência minha, que é responsabilidade minha também, se converter dos seus maus caminhos. Esses 4 pontos, eles precisam realmente serem analisados na nossa vida, se nós queremos realmente vivenciarmos esse tempo de céus abertos, esse tempo desse avivamento que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa cidade, para a nossa nação, por que não dizer para a terra? Tanto na parte da humilhação, tanto na parte da oração, da busca e também da conversão. É ele de quem disse, se o meu povo
se converter dos seus maus caminhos, ele vai fazer o quê? Ele diz: então eu ouvirei dos céus. Eu vou ouvir. Ele disse que vai ouvir as nossas orações. Ele vai perdoar os nossos pecados. E Ele vai sarar a nossa terra. Nós precisamos lembrar dessa verdade. Essa verdade que eu chamaria hoje desse profundo arrependimento. Nós não vamos experimentar um grande avivamento sem experimentarmos esse profundo arrependimento. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, olharmos para a nossa vida. Precisamos trazer à nossa memória. Eu gostaria que nesses minutos nós pudéssemos fazer essa avaliação, porque você não consegue perceber na Bíblia, em momento nenhum, uma ação sobrenatural de Deus, uma ação poderosa de Deus, sem o povo dele passar pela experiência de um arrependimento, sem o povo passar pela experiência de um profundo arrependimento. Se nós pegarmos hoje os profetas, quando Deus usa a boca daqueles homens, porque um profeta, quando ele atuava no Velho Testamento, ele estava ali no período dos reis de Israel, para trazer palavras, para trazer direção para o povo, porque o profeta de Deus, aqueles homens que Deus levantou na história dos reis de Israel, eram homens que Deus tinha levantado para combater a idolatria, era para combater os falsos profetas, era para combater as falsas mensagens, porque na verdade havia profetas naquela época que queria pregar o que o povo queria ouvir, queria falar o que os reis queriam ouvir, mas aqueles que eram profetas de Deus, eles traziam aquilo que Deus queria, aquilo que Deus tinha proposto. E nós precisamos lembrar que as mensagens eram exatamente chamando o povo ao arrependimento, porque os profetas, eles combatiam contra o pecado. Havia um posicionamento espiritual. Se você estudar a história dos profetas, eles exatamente foram levantados por Deus para isto, para um tempo de confronto quanto à vida do povo, quanto à maneira que o povo conduzia a sua espiritualidade. Então, quando Deus levanta os profetas, quando você percebe lá o profeta Isaías, quantos momentos ali Deus chamando o povo de volta para si, quando nós observamos ao ponto de Deus falar para o povo que o que eles faziam, o culto deles eram cultos desprezíveis, ao ponto de Deus usar metáforas que era repugnante o serviço que eles prestavam a Deus. Deus estava triste em vários momentos da história. Nós vemos o povo sofrendo as consequências por não voltar-se para Deus. Nós sabemos que o exílio veio por falta de arrependimento. O povo sofre as penalidades porque não quis voltar-se para Deus. Como diz, não quis fazer a conversão, porque arrependimento, ele implica em convergir. Você está indo para uma direção, mas daí a pouco você entende que aquele rumo, aquela direção, ela está te levando para o precipício, para a morte. Então você faz uma conversão total, uma mudança total. E essa mudança, ela não tem como parar. É preciso analisarmos que, quando eu disse que arrependimento é uma profunda mudança de mente, de coração, de propósito, de atitude, nós percebemos que isso é muito sério. Quantas vezes nós precisamos dessa conversão, precisamos fazer essa conversão de 360 graus,
Às vezes estamos indo em rumos perigosos, como diz Provérbios, há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas o final desse caminho é caminho de morte. Quantas vezes Deus tem usado situações, pessoas, mensagens, palavras para nos chamar a atenção, para voltarmos para o centro da sua vontade. Quantas vezes percebemos que Deus tem nos chamado, nos alertado, e às vezes não temos dado ouvido à voz de Deus. E aí as consequências, com certeza, elas virão. Então, quando nós falamos desse arrependimento, quando nós falamos hoje que um avivamento, ele precisa estar também acompanhado desse princípio bíblico, desse arrependimento, dessa metanoia, dessa mudança de mente, de caráter. Isso é uma realidade. Nós precisamos entender que a salvação, ela está realmente hoje nesse ponto. Nós sabemos que a salvação precisa da fé, mas a salvação também precisa do arrependimento. Ela consiste em fé e arrependimento, em voltar-se para Deus. Quando eu disse que muitas pessoas querem o perdão, mas não querem arrepender-se, não querem abandonar o pecado. Tem muita gente que quer continuar com a sua nomenclatura de cristão, mas não querem os valores do cristianismo, não querem abrir mão do pecado, não querem abrir mão daquilo que está danificando a sua vida, destruindo a sua vida. Com certeza, eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos pensarmos um pouco. Vamos lembrar aqui do filho pródigo. Poderíamos aqui descrever, todos vocês sabem muito bem a história. Quando ele sai de casa e ele aproveita ali por um tempo, mas o dinheiro acaba, e chega um ponto que ele começa agora a vivenciar a desgraça, comendo a comida dos porcos. Mas aí a Bíblia fala que ele caiu em si. Primeira coisa é que ele caiu em si. Depois ele reconheceu onde ele estava, que situação que ele vivia. Ele teve que realmente admitir. Esse reconhecimento é importante. Nós só passamos pelo crivo do verdadeiro arrependimento quando nós reconhecemos o estado que nós estamos. É quando nós reconhecemos a situação, às vezes, que nós nos encontramos. Não tem como acontecer uma mudança na nossa vida se não reconhecermos que nós precisamos realmente de arrependimento. Não tem como. Não tem como voltarmos a experimentar o que Deus tem para nós se nós não estamos dispostos a reconhecer, às vezes, a nossa fragilidade espiritual, a nossa indiferença, às vezes o nosso orgulho. Às vezes precisamos olhar para a nossa vida e saber que esse tempo é um tempo de uma avaliação profunda na nossa vida, de uma avaliação profunda, se nós almejamos de fato um verdadeiro avivamento, se nós necessitamos de fato nesse tempo como igreja, desse agir sobrenatural de Deus, nós precisamos reconhecer como igreja brasileira, como povo de Deus, o quanto nós precisamos realmente desse tempo de arrependimento, o quanto nós precisamos de fato virarmos as costas para o pecado e voltarmos para Deus, porque arrependimento nada mais, nada menos do que isso, virarmos as costas para o pecado e voltarmos para Deus. É quando nós decidimos realmente convergir o nosso coração, e nós temos aqui algumas verdades para o nosso coração. Eu gostaria que você meditasse aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, gostaria que você acompanhasse comigo. Deixa eu pegar meu óculos aqui, não, acho que não está aqui. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí,
Só me dá licença, pegar o óculos. Capítulo 7, 2 Coríntios, diz assim, versículo 10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação. Olha bem, nós temos aqui duas situações. Nós temos um arrependimento segundo Deus e temos o segundo o homem, segundo o mundo. Precisamos lembrar que arrependimento não é remorso. Arrependimento não é apenas um momento que às vezes sensibilizamos pelas nossas emoções, quando nós percebemos que as consequências elas virão, e daqui a pouco voltamos às práticas. O arrependimento, segundo Deus, ele opera para a salvação. Agora, o arrependimento, segundo o homem, opera para a morte. E quando eu falo segundo o homem, segundo o mundo, eu estou falando do remorso. E precisamos hoje entender que quando fala que esse arrependimento, segundo Deus, ele opera para a vida, é que nós devemos pensar e analisar que nós não podemos hoje parar de fazer as coisas apenas por uma questão de consequências que vamos escolher. É lógico que às vezes que abandonamos Deus, às vezes quando escolhemos nossos rumos, independência de Deus, vamos ter consequências. É lógico que teremos, mas o que nos impulsiona, o que nos motiva de fato a voltarmos para Deus, não são apenas a ausência das consequências, mas é o coração de Deus, a santidade de Deus. Quando você entende arrependimento desse nível, você entende que quando você para de cometer um delito, um pecado, mas motivado no coração de Deus, você tem certeza, você pode ter certeza que isso vai trazer alegria ao teu coração. Então o arrependimento segundo Deus opera mudanças, mas não apenas por causa das consequências, mas por causa de Deus. Agora o arrependimento segundo o homem, que é o remorso, você às vezes para de fazer alguma coisa errada, um pecado, cometer um delito, às vezes apenas pela consequência, às vezes levar prejuízos, porque tem pecado que geram prejuízos para a nossa vida social, às vezes a nossa reputação, às vezes financeiro, dependendo o delito, dependendo do pecado. Mas o arrependimento, que eu chamaria esse segundo o homem, que é o remorso, ele não dura por muito tempo. É por isso que há muita gente que hoje eles operam naquele arrependimento segundo o homem, que eu chamaria montanha-russa. Ele vive oscilante, ele não trilha no caminho da normalidade. O caminho da normalidade, que é esse segundo Deus, é esse que te propõe mudança. Você pode até às vezes ter um erro, mas imediatamente você levanta também, mas você começa então a entender que você agora compreende que você não vai viver no pecado, no poder do pecado, no domínio do poder do pecado, não apenas por causa do prejuízo, das consequências, mas porque você não quer ferir o coração de Deus, você não quer ferir o caráter de Deus. Isso é muito importante. Então eu gostaria que você pensasse, baseado nesse versículo aqui. Então eu gostaria que você pensasse, porque essa é a vontade de Deus para nós. Se é um tempo que nós temos hoje que nos humilhar, como eu disse, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Esse é um tempo que Deus está nos chamando para vivenciarmos o novo dele. Mas o novo dele não virá se nós não abandonarmos a nossa vida de pecado. O novo de Deus não virá se nós não abandonarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa soberba. Eu sei que nesse tempo nós sabemos hoje, a máscara é algo comum,
passou-se a ser um utensílio hoje que faz parte do nosso vestuário. Mas quantas pessoas hoje estão usando as máscaras espirituais? Além de estarem usando a máscara física, às vezes nós temos que tomar cuidado com as máscaras espirituais, aquelas que às vezes nós estamos maquiando, estamos utilizando, porque por detrás dessa máscara espiritual está o nosso verdadeiro eu. E às vezes precisamos analisar, quantas vezes precisamos decidir violentamente pararmos de usar as nossas máscaras espirituais. Quantas vezes queremos levar às pessoas um conceito daquilo que de fato nós não somos? Quantas vezes nós queremos forjar, às vezes maquiar uma situação, como Jesus fala lá, com os religiosos do seu tempo, que ele chama eles de sepulcro caiado, porque eles se impressionavam com o exterior, mas não tinha uma motivação interior correta. E Jesus então chama aqueles homens, aqueles religiosos, de sepulcros caiados. E aqueles homens que sempre confrontavam com Jesus, porque Jesus ele pegava pesado. Jesus ele não dava trégua quanto aquilo que ele veio fazer, porque nós precisamos lembrar que quando eu disse que Jesus ele define, ele diz assim: eu não vim chamar os santos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então quando Jesus, a missão dele, por isso Jesus ele tinha muita afinidade com pecadores, porque os religiosos, eles não se viam numa necessidade de abandonar o pecado, de abandonar, como diz, a máscara. Jesus então confronta sempre, ele vai confrontando, mostrando essa necessidade. E nós sabemos muito bem quanto Jesus foi incisivo nessa promessa, nessa palavra, quando ele falou a respeito daquilo que ele veio fazer para salvar o homem. Mas a salvação, ela tinha como esse pré-requisito o arrependimento. Como isso é importante, como isso é importante hoje para nós. E eu gostaria que você ouvisse a leitura desse texto aqui, alguns versículos. Eu gostaria que você observasse aqui, em Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens e em todo lugar se arrependam. Olha bem a mensagem de Atos. E aqui eu estou falando agora, Atos 17, 30, olha, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, da falta de conhecimento, mas agora ele nos chama, ele manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. E aqui nós temos aqui também, quando fala aqui em Mateus capítulo 3, versículo 2, a mensagem de Jesus é bem clara, ele diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e a ordem é: arrependei-vos. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Era a mensagem forte, como eu disse, tanto pelos profetas, quanto por João Batista, tanto pelo Senhor Jesus, tanto por Paulo, tanto por Pedro, tanto pelas as cartas gerais, as epístolas gerais, tanto no livro de Apocalipse. Então que Deus nos ajude, querido, que Deus nos abençoe. Aqui nós temos aqui, em Atos também 8:22, diz assim: arrepende-te, pois, dessa tua maldade e roga ao Senhor para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Em Atos 26:18 diz assim: para lhes abrir os olhos, a fim de que convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. E aqui diz aqui, em 1 Pedro 2:25, diz: porque éreis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Gostaria que você pensasse comigo sobre essa verdade. Esse é um tempo de nós
voltarmos para Deus. Eu gostaria que você, pastor, mas eu sou salvo, eu sou batizado. Meu amado irmão, gostaria que você voltasse agora para Deus. Eu não sei como você está. Eu não sei se você hoje diz assim, pastor, eu estou hoje fazendo parte daquele grupo da 100ª ovelha. Eu preciso voltar para o aprisco do meu bom pastor. Quem sabe hoje você está integrado no corpo de Cristo, mas você percebe que nós já estamos acostumando com muitas coisas que outrora abominávamos. Quem sabe hoje a nossa vida espiritual ela continua apática por falta desse profundo arrependimento. Quem sabe nós não tenhamos que nos arrepender da nossa frieza espiritual. Quem sabe nós não tenhamos que arrepender por indiferença, às vezes, do nosso estilo de vida com o pecador, quando nós temos uma ordem de fazer a colheita, e às vezes nós precisamos nos arrepender por não estarmos cumprindo o propósito. Quem sabe nós não temos que arrepender por deixar de ser o sal que tempera, o sal que dá sabor, porque às vezes temos nos tornado sal insípido. Quem sabe não tenhamos que nos arrepender por deixarmos de ser luz deste mundo. Às vezes nós estamos numa apatia espiritual tão grande que a nossa relevância hoje como igreja, ela já não existe mais. Quem sabe nós não temos que arrepender hoje, quem sabe, por não declararmos a soberania de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, nosso mundo. Quem sabe nós não tenhamos que arrepender pela forma que estamos tratando as coisas sagradas. Às vezes estamos profanando aquilo que às vezes não deveríamos profanar. Quem sabe precisamos arrepender porque temos deixado de santificar o nome do Senhor. Quem sabe nós não temos que arrepender porque temos quebrado tantos princípios morais. E eu sempre falo que quando nós quebramos um princípio, depois lá na frente o princípio nos quebra. Quem sabe nós não tenhamos que arrepender hoje de convergir para Deus o nosso primeiro amor. Quando ele escreve lá a igreja de Éfeso, ele diz: olha, arrepende-te, lembra-te de onde caíste, volte às primeiras obras, porque senão eu vou remover o candeeiro. Meu querido, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. A nossa oração nesta manhã tem que dizer: Deus, não remova o candeeiro, mas Senhor, coloca, Senhor, uma unção nova, um azeite novo. Mas Ele está dizendo que se não houver o arrependimento, Ele vai remover o candeeiro, Ele vai tirar o candeeiro. Meu querido, e nós não podemos como igreja ficarmos sem um candeeiro, que representa o símbolo do Espírito Santo, a presença manifesta de Deus. Na verdade, se o dia que a presença manifesta de Deus deixar de existir na igreja, nós podemos fechar as portas e continuar com elas fechadas. Quem sabe nós não tenhamos que arrepender hoje por sermos tão negligentes na grande comissão. Quem sabe nós não tenhamos que arrepender pela forma que temos tratado a palavra. Quem sabe nós tenhamos que arrepender pela forma da nossa autossuficiência. Às vezes nos bastamos. Quem sabe nós não tenhamos que nos arrepender por tantos postes ídolos que têm se levantado na nossa vida e que têm roubado a glória de Deus. Quem sabe nós não tenhamos que nos humilhar e nos arrepender por ver hoje tanta prostituição, tanto adultério, por ver tantos homens abusando de mulheres como se fosse objeto. Quem sabe não tenhamos que nos arrepender por termos hoje feito dos nossos olhos instrumentos para enfraquecimento da nossa vida espiritual, por aquilo que nós permitimos entrar pelos nossos olhos, porque são janelas da nossa alma. Quem sabe nós não tenhamos que nos arrepender por deixar de lado a nossa devoção, nosso ministério de intercessor. O próprio Samuel disse, quando há oração, ele diz assim: eu não poderia deixar de orar por vocês, porque deixar de orar por vocês, isso Samuel falando, ele dizia que era pecado.
Em outras palavras, quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. E se é um bem que a gente pode fazer hoje, é orar, é interceder pela nação. Eu quero que você, nesta manhã, quero terminar nesse momento com vocês, lembrando que é tempo de voltarmos para Deus, que o Espírito Santo possa pegar essa palavra e fazer dela um dunamis, um dinamite dentro de nós, que o Espírito Santo possa pegar essa palavra e fazer com que nós venhamos nos humilhar, chorar e clamar por misericórdia, para que Ele venha, para que a glória dEle venha de novo. Precisamos nos arrepender para que a arca volte, para que a glória de Deus volte. Precisamos nos arrepender para que novamente nós venhamos nos convergir para o coração de Deus. O provérbio diz que se encobrirmos os nossos pecados, olha bem, as nossas transgressões, jamais vamos prosperar. Mas se confessarmos e abandonarmos o pecado, vamos alcançar misericórdia. Olha bem, confessar e abandonar. Essa é a proposta. Que Deus nos ajude, querido. Que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã. Que o Senhor nos ajude. Esse é o tempo que o Senhor está dizendo, para mim e para você, para voltar. O chamado dele lá para o povo, volte. Ele quer fazer ainda o que ele fez no passado. Ele pode fazer com que, ainda que nossos pecados estejam como carmesim, Ele pode fazer branco como a lã. Ele pode mudar o nosso rumo, Ele pode mudar a nossa história, Ele pode mudar a história do nosso Brasil, Ele pode mudar a história da nossa comunidade, Ele pode mudar a história da nossa família, Ele pode mudar o rumo da nossa vida. Mas precisamos entender que sem arrependimento nós vamos ficar estagnados. Porque sem o arrependimento o povo foi parar na Babilônia. E com certeza, se não arrependermos, com certeza a Babilônia nos espera. Um cativeiro nos espera. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. E que o Espírito de Deus possa estar agitando as águas nesse tempo e nos levando a viver esse arrependimento. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esta manhã. Que o Espírito do Senhor possa estar, Deus, nos conduzindo, Senhor, de maneira sobrenatural. Ó Deus, eu quero te pedir como Davi pediu, Senhor, não retire de nós o teu Santo Espírito. Senhor, eu quero orar agora, como Davi pediu, Senhor, dá-nos, ó Deus, um novo coração, dá-nos um espírito reto, um espírito inabalável. Senhor, a tua palavra disse que o Senhor não se compraz em sacrifícios, mas o Senhor se compraz em coração quebrantado. E eu quero te pedir, Deus, nós precisamos nesse tempo vivenciarmos essa palavra. Começa, Deus, pela tua casa, começa por nós, Deus, e leva-nos, Deus, a vivenciarmos, Deus, um tempo novo, que nós possamos convergir para o teu coração, que nós possamos convergir para a sua vontade, que nós possamos, Senhor, a virarmos as costas para o pecado e voltarmos para ti, Deus, nossos olhos. Senhor, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Eu já te peço, Pai, por misericórdia, por perdão, por ter, ó Deus, às vezes sido omisso, Senhor, às vezes, por ter falhado. Senhor, eu te peço, Pai, perdão pela igreja brasileira, eu te peço perdão por nossa comunidade local, eu te peço perdão, Deus, por um tempo, Pai, que nós precisamos, Pai, desenvolver mais, Deus, a nossa paixão, o nosso interesse pela missão. Peço perdão às vezes, Pai, pela frieza que tem tomado as nossas vidas. Já peço perdão, Deus, e clamo por misericórdia, Pai, pela idolatria dessa nação. Pai, em nome de Jesus, Pai, volta, Deus, para nós. Volta, Deus, olhos para nós e abençoa, em nome de nosso Brasil. Abençoa nosso estado, nossa cidade. Abençoa, Deus, a igreja local, Deus. Traz um batismo de arrependimento, Deus, em toda a terra, Pai. Em nome de Jesus, começa, Deus, nessa igreja também um tempo novo, para a tua glória, no nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Um abraço a vocês. Que o Espírito Santo possa
marcar a nossa vida, que nós possamos experimentar um batismo de arrependimento como nunca experimentamos, de humilhação, de voltar para o coração de Deus, para o centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço e até amanhã às 20 horas, em nome de Jesus. Deus te abençoe.